Olá, sejam muito bem-vindos a esse recital comentado, né, que foi premiado pela Lei Aldir Blanc. E eu me chamo Antônio Renato de Araújo, né, vou tocar juntamente com o Rodrigo é violonista, eu sou violinista. A gente preparou esse recital, né, a gente selecionou algumas obras brasileiras e a proposta é fazer um recital instrumental, né, adaptado para violão e violino com obras, né, de compositores brasileiros diversos. Né? Então, a gente está trazendo compositores que, que trazem essa mistura entre a música erudita e a música popular. Né? Os dois instrumentos aqui reunidos, né, para essa apresentação, o violino e o violão, eles carregam, né, em si um pouco disso. Né? O violino ele é mais conhecido pela música de concerto, né, pela música camerística. Né? Claro que não é exclusivamente utilizado nesse tipo de repertório, mas a grande maioria do repertório escrito para o violino, né, foi pensado em um repertório sinfônico, um repertório de música de câmara. E o violão também tem repertórios concertísticos, né? Mas no Brasil o violão ele é considerado como um dos instrumentos mais populares, né? Então eu acredito que em toda rua, em toda casa, em todo bairro tem muitas pessoas que tocam violão. Então é o instrumento mais popular do Brasil. E ele está presente, né, no todo o imaginário da música popular brasileira. E a junção desses dois elementos, da música popular e da música erudita, são, é, são é o principal ingrediente para esse recital. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. A gente preparou, né, ao longo desse ano esse recital com muito cuidado, a gente ensaiou bastante, a gente pesquisou bastante sobre os compositores, sobre as músicas, né? A gente teve todo um trabalho de elaboração e adaptação dos arranjos e nós esperamos que vocês gostem, né, e compartilhem também esse vídeo, curtam muito. E é isso. Agora a gente vai deixar a música falar, né? No decorrer do recital, eu vou comentar algumas obras, o Rodrigo também vai comentar algumas coisas e eu espero que vocês gostem. Carinhoso é uma das obras mais importantes, né, da MPB. Ela foi composta por Pixinguinha em meados de 1917, né, 1916, 1917. E originalmente era uma obra instrumental. Né? Depois foi que ela recebeu a letra, né, todos nós conhecemos, e é uma música que foi inclusive regravada assim, por muitos intérpretes, né, ao longo desses anos. Né? Então é uma das músicas mais conhecidas do repertório da música popular brasileira. E além de Carinhoso, outra obra do Pixinguinha que teve também um grande impacto na música brasileira é a música Rosa, né? Que é uma das outras principais obras, né, do compositor Pixinguinha. E ela também foi composta inicialmente instrumental, então ela tem essa primeira versão instrumental e em seguida, né, foi composto uma letra para essa música. Né? Então a primeira gravação dela foi instrumental e depois ela recebeu essa letra também, né, que é uma letra belíssima, por sinal. E ela também foi composta em meados de 1917, assim como o Carinhoso, né? A primeira obra mencionada. Mas o título original da obra não era Rosa. O nome da música originalmente era Evocação. Tá? Esse é um dado também interessante. E nós escolhemos esse compositor, o Pixinguinha, porque ele é um dos grandes compositores, né, da MPB. E ele teve muita importância assim, no desenvolvimento da música brasileira, né? Tanto da música instrumental quanto da música vocal, né? E até hoje ele inspira, né, muitos compositores, muitos intérpretes, né? A sua obra, né, impacta ainda de maneira muito forte, né? Não só no Brasil, mas no exterior também, né? Ou seja, é um compositor que ele vai além das fronteiras territoriais.
Então agora vocês vão ouvir duas obras do mestre Pixinguinha. A primeira delas é Carinhoso e a segunda, Rosa.
Olá a todos, meu nome é Rodrigo Castro, sou violonista e professor. Vou estar com vocês agora nessa apresentação, né, que fiz junto ao Renato, que já fez aí a sua apresentação anteriormente. Queria acrescentar mais alguns elementos, né? O Renato já falou que nós pensamos essa apresentação como um foco na música brasileira, né? Música brasileira que tem um fundo popular e um fundo erudito. E queria acrescentar também que essa apresentação foi pensada como uma live, né? A gente, apesar disso, quis colocar essas inserções didáticas, falar um pouco sobre as músicas, mas sem perder a energia da live, né? A gente gravou ao mesmo tempo, né? Tentando manter a mesma energia de uma apresentação ao vivo, ok? E tem muita música brasileira, né? E aos poucos a gente vai informando mais algumas coisas sobre cada uma das músicas que vão ser apresentadas neste momento. Espero que vocês aproveitem, curtam aí. Bom, a próxima peça que nós vamos apresentar é talvez daquele que seja o maior compositor brasileiro. Às vezes é um tanto arriscado falar maior ou maior é alguma coisa, mas quando se trata de Heitor Villa-Lobos, o risco é bem pequeno de estar errado nesse caso, né? Então é um dos grandes, né, se não provavelmente o maior compositor brasileiro. Nós vamos apresentar um movimento na verdade, essa obra faz parte de um ciclo grande, né, denominado Baquianas Brasileiras, né? São 9 baquianas brasileiras. A obra que nós vamos apresentar faz parte especificamente da Baquiana Brasileira número 5, que ela é composta originalmente para 8 violoncelos e soprano, né? É uma formação bem atípica no mundo da música em geral, né? Mas assim, que funciona maravilhosamente bem, né? Nessa obra de Villa-Lobos. E nesse caso específico, né, a adaptação para violão e voz, né, foi feita pelo próprio Villa-Lobos, né, do primeiro movimento apenas da Baquianas Brasileiras número 5, que tem 2 movimentos, né, o segundo se chama Dança. E nós vamos tocar o primeiro movimento, que é uma das canções mais conhecidas do repertório erudito brasileiro, né, que é a área que é uma cantilena, né, a área da Baquiana Brasileira número 5, original, para 8 violoncelos e voz, uma adaptação do próprio Villa-Lobos para violão e voz. A parte da voz aqui vocês vão ouvir com o belo violino, né, do nosso amigo Renato. Aproveitem.
Bom, e as próximas músicas que nós iremos tocar são do compositor brasileiro Celso Machado. Celso Machado ele é um violonista, né, um virtuoso do violão. Na verdade, ele é um multi-instrumentista, né, porque ele toca outros instrumentos também. É um compositor que não é tão conhecido quanto o Pixinguinha, né, ou quanto o Villa-Lobos, mas que tem uma qualidade musical fantástica, né? E um dos motivos por nós termos escolhido esse compositor é porque a sua obra é genuinamente brasileira, né? E ele não é tão conhecido assim no Brasil, né? E é um compositor que, por sua qualidade, ele merece, né? Essa divulgação. Então, foi um dos motivos, né, que fez a gente escolher o Celso Machado para compor esse repertório aqui para esse vídeo, né? Para essa live. Inclusive, eu acredito que o Celso Machado seja mais conhecido fora do Brasil do que no seu próprio país, né? Então, isso é mais uma justificativa para a gente ter escolhido, né, ele para compor esse repertório. E o repertório que a gente vai tocar aqui, né, do Celso, na verdade trata-se de uma coletânea de peças brasileiras, né, são peças curtas com temáticas de músicas populares brasileiras, né? Então ele se inspirou, né, em gêneros instrumentais como o choro, né, o machixe, o samba, a bossa nova, para fazer essas obras, né? E claro que ele incrementou esses gêneros com o seu modo de compor, né? E as próximas músicas que a gente vai tocar aqui do Celso Machado são Paçoca, Piazza Vittorio e Algodão Doce. Tanto Paçoca quanto Piazza Vittorio são dois choros, né? Então são do gênero choro. E Algodão Doce é um samba, tá bom? Então com vocês, Celso Machado.
Continuando a falar das obras do Celso Machado, né, já apresentado pelo Renato, nós vamos concluir o ciclo de músicas populares brasileiras aqui apresentado com as últimas 3 peças, né, deste ciclo, que são chamadas Quebra-Queixo, Sambossa e Pé de Moleque. Na verdade, a Quebra-Queixo seria a segunda música do ciclo. Nós optamos por colocá-la aqui no final, pela animação que ela traz. Então nós achamos interessante que ela funciona muito bem, né, como encerramento do ciclo. Mas falando de cada uma das obras, né, elas também se ligam a estilos musicais brasileiros, né, da música popular brasileira. Sambossa, o nome já diz bastante, né, é uma mistura, né, tem um pouco de samba, tem um pouco de bossa nova, né. O samba está presente no ritmo, né, vocês vão ver aqui que não foge, né, do ritmo conhecido do samba, temos. E a bossa nova se apresenta muito na qualidade da harmonia que o Celso Machado traz. Então ele traz vários tipos de acorde que são usados bastante na bossa nova, né, e os conhecidos acordes mais complexos, né. Não quero entrar aqui muito em termos técnicos musicais, que a ideia é mais que não deixar isso muito complexo. Então, mas vocês vão ver que a sonoridade, né, do sambossa traz todo aquele sabor da bossa nova brasileira. Em seguida temos o Pé de Moleque. O Pé de Moleque também tem um quê de samba, mas tem muito a cara do choro, né? Vocês vão perceber o choro do Pé de Moleque, principalmente quando vocês perceberem a entrada dos baixos do violão, que ele faz um jogo de baixos na segunda parte. Então, tentem perceber nas notas mais graves, né? Vocês vê que são 2 partes bem distintas, né? A primeira parte e a segunda parte, onde você vai ouvir mais os baixos do violão bem antigos no Pé de Moleque. E também, para encerrar, como eu falei, o Quebra-Queixo, né? O Quebra-Queixo que tem um quê da música brasileira do início do século XX, né? Que traz muito o início do que seria o choro, né? Vocês vão ver que tem muito a ideia do machixe que está lá, né? Que foi um ritmo que veio a dar origem, né, a um dos ritmos que, em sua confluência com outros, acabou dando origem ao choro brasileiro. Então, vocês, as 3 últimas peças de Celso Machado.
Bom, e para encerrar esse recital comentado, a gente vai executar a última obra, né, que é o prelúdio da suíte antiga de Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno foi um compositor cearense, né, um compositor daqui da nossa terra, e ele foi de suma importância também para o desenvolvimento da música de concerto aqui no Ceará, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro, né? E Alberto Nepomuceno chegou a morar fora do país, né, a estudar na Europa. Depois ele voltou ao Brasil, trouxe a sua colaboração, né, para o Brasil, para o estado do Ceará também. Aqui no estado do Ceará, o Alberto Nepomuceno ele é homenageado através do Conservatório de Música de Fortaleza, que carrega, né, o nome do compositor. Inclusive, o conservatório cedeu, né, o espaço para que a gente pudesse ensaiar algumas músicas, né, para esse recital. Eu e o Rodrigo, nós ensaiamos durante um tempo, né, lá no conservatório. O Rodrigo, que é professor do conservatório, né, e eu queria aproveitar a ocasião para agradecer também ao professor Davi Calandrini, que escreveu o arranjo, né, para essa música. Então ele fez uma adaptação, a música original é para piano, né, e ele fez essa adaptação para violão e flauta, né? No caso eu estou executando a parte da flauta no violino, então eu acabei tendo que fazer também uma adaptação no arranjo. E obrigado, Davi, por ter feito esse arranjo, né, e ter cedido para a gente tocar, né? É uma música que vai enriquecer bastante aqui o recital, tá bom? Então, com vocês, Alberto Nepomuceno, Prelúdio, primeiro movimento da suíte antiga.